Ok, estamos ao vivo agora. Bom dia, quem nos assiste aqui. Queria, antes de mais nada, enfim, meu nome é Marcelo Stravisso, para quem não me conhece, já vinculado ao terceiro setor há bastante tempo. Não vou falar, não é um dia de falar de datas, né, Ana? Vamos falar há muito tempo, há mais de 2 anos. E eu estou super contente, estou até um pouco nervoso, eu não sou um cara de ficar nervoso, mas eu até um pouco nervoso, emocionado de estar falando com a Ana, que eu acho que é uma pessoa muitíssimo especial, que eu não conheci faz muito tempo, talvez um pouco mais de 2 anos, literalmente, né? Mas eu estou muito contente de saber que a gente vai ter essa conversa, Ana. Então, antes de a gente começar aqui, dar algumas instruções, fala um oi, alguma questão que você queira comentar, falar um oi para o pessoal. Primeiro que não precisa ficar nervoso, né? Faça-me o favor. Eu estou muito feliz de estar aqui, primeiro falando com você, claro, né? Te conheci faz uns 2 anos, assim, vamos falar pouquinho tempo, né? E tenho aprendido muito também com você nessa minha jornada como empreendedora social, que não é nada fácil, como você bem sabe, e é bom ter gente que já passou por mais coisas ou já pode trocar ideias como a gente já fez nesses últimos tempos. Legal. Bom, eu vou dar as instruções de sempre para quem já assiste aqui ao vivo também. A ideia é que vocês possam fazer algumas perguntas, que tem a possibilidade de eu conseguir fazer de intermediário nessas perguntas para a Ana. Também quem está assistindo a gente no replay, tem muita gente que também se inscreve e depois acaba optando por assistir no replay. Não, evidentemente que vocês perdem o direito da pergunta e a condição de fazê-la, por isso que é sempre um convite para a gente possa fazer isso ao vivo. E depois também esse espaço ainda fica, o vídeo vai ficar também disponível, a gente vai fazer uma pequena ediçãozinha, e vai ficar disponível no nosso canal da Certificadora Social no YouTube. Vocês podem procurar por Instituto Doar ou por Certificadora Social, que isso depois até explica um pouco até para a Ana, como é que está esse andamento nosso nesse sentido. Mas eu estou um pouco nervoso, Ana, porque eu acho que você, talvez, eu estou pensando agora, eu acho que você foi a pessoa, quando eu pensei esse tipo de modelo de entrevista, eu pensei em uma pessoa como você, pensei em você. Porque acho que tem muita gente aí que mais ou menos eu conheço, né, a vida, a sua história, mas tem algumas pessoas que eu admiro mais, literalmente. Não estou querendo ficar jogando, não é rasgação de seda mesmo, pela trajetória, pelo processo. Então, eu acho que a gente vai ter uma conversa hoje que as outras pessoas vão poder ter esse privilégio também de saber um pouco da sua trajetória, da sua história, porque a gente vai pegar muito nesse processo lá atrás, né? Começando até da infância, vamos chegar lá. Mas eu queria te perguntar, antes de a gente chegar e falar na sua infância, faz um resuminho aí sim desse lado profissional seu, do que é a própria Rede Mulher Empreendedora. Resuminho aí, para aí depois a gente voltar nela mais adiante. Tá. Bom, eu, assim, trabalhei no ambiente corporativo quase metade da minha vida, acho que um pouco mais da metade. Eu não tenho problema com idade, não, viu, Marcelo? Eu tenho 57 anos e fico bem de boa com essa idade, estou bem tranquila. Mas eu, assim, eu estudei, fiz faculdade, trabalhei no ambiente corporativo durante quase 20 anos numa mesma organização, passei todos os perrengues possíveis e imagináveis, e aí em 2007 eu resolvi empreender. Na verdade, eu resolvi sair desse universo corporativo, eu não sabia se eu ia empreender, mas, por fim, comecei a empreender em 2008, abri meu primeiro negócio, quebrei a cara, literalmente, nesse primeiro negócio, que era uma plataforma de recomendações positivas na internet, que ainda existe, chama-se Elogia Aqui. Eu vendi em 2011, eu tinha com outros 2 sócios. Foi terrível esse processo como um todo. Dá para fazer uma jornada só dessa parte, desse período sobre sociedade. Aí eu, ao mesmo tempo que eu tive esse primeiro negócio, eu comecei, obviamente, tinha muita dificuldade, porque ser uma executiva é uma coisa, ser uma empreendedora é algo muito diferente, né? Executiva tem toda uma estrutura, como empreendedora você tem que se virar nos 30 o tempo inteiro. E aí eu passei num curso, numa época que, assim, foi um processo seletivo, era um processo super complexo, que era na Fundação Getúlio Vargas, onde tinha um curso para mulheres que eram donas de pequenos negócios, que era um curso social, gratuito, né, porque eu não tinha dinheiro para pagar a GV, muito menos para entrar na GV, né?
E aí eu fui uma das selecionadas para esse curso. Eu fiquei super feliz, empolgada, tudo. Era um curso de 3 meses, sexta e sábado, o dia inteiro. Era financiado por uma fundação social, era muito bacana. E no primeiro dia de aula desse curso, o diretor falou assim: olha, muito legal, vocês são as 35 selecionadas que passaram 5 etapas bem difíceis para chegar aqui, porque era entrevista, avaliação do negócio, era um monte de coisa. E nós tivemos mais de 1.000 inscrições. E Uau. aquilo era muita gente, e aquilo me deu, ao mesmo tempo, feliz porque eu estava ali, mas me deu um desconforto, porque eu conheci, na verdade, várias dessas mulheres durante o processo seletivo. E aí começaram as aulas, primeira semana, na semana seguinte nós já éramos amigas de infância, porque mulheres são assim, né? Uma semana a gente já sabia todo mundo da vida de todo mundo. E aí eu conversei com os coordenadores, eu falei, olha, eu queria ajudar as mulheres que não passaram, vocês vão fazer alguma coisa para elas? Eles falaram, não. Eu falei, então eu vou começar a escrever o que eu aprendo aqui na sala, se vocês puderem mandar para essas 1.000, o e-mail para essas 1.000 mulheres, e aí vocês mandam para elas, perguntei para ele falou, não, tudo bem, a gente pode mandar. E aí eu comecei a transcrever as aulas, só que eu transcrevia numa linguagem minha, que era assim, a linguagem do que eu sentia na pele. O professor falava numa linguagem sofisticada, eu traduzia aquilo para o dia a dia. E eu chamei esse blog, que tinha até aquele símbolo laranjinha, que eu acho que era do Google, era o Blogger. Eu chamei de... eu acho que era Blogger. Eu chamei de Rede Mulher Empreendedora. E aí comecei a fazer. Começou assim, um blog. Aí eu mandei isso para a GV mandou para as 1.000 mulheres, e eu fui tocar minha vida, fazer o curso, eu escrevia à noite de final de semana, e aí terminei o curso, teve a formatura, eu respondi às mulheres, nós interagíamos. 6 meses depois eu fui ver, esse blog tinha 100.000 mulheres naquele negócio que chamava, acho que era RSS, que você fazia tipo uma assinatura. E aí eu fiquei um pouco chocada, eu falei, gente, de onde surgiu? Eu mandei para 1.000, e aí essas 1.000 mandaram para outras, e assim foi de forma orgânica. Não tinha ainda Facebook, acho que tinha começado o Facebook, aí depois eu criei uma página, e foi tudo acontecendo desta forma, assim, não teve nenhum planejamento, nenhuma estruturação. Aí, ao mesmo tempo, eu vendi o Elogia Aqui, separei dos meus sócios, eu tinha um coworking também, ao mesmo tempo, e aí eu resolvi me dedicar à Rede Mulher Empreendedora. Eu comecei a ler sobre negócios sociais, vi a história do Yunus, conheci um cara aqui, que era o Augusto de Franco, que falava sobre... Você conhece ele? Muito, a gente era muito próximo numa época. Por aí, 2011, ele falava muito de redes, né? Isso, ele falava de redes distribuídas, e aquilo me deu um negócio... Eu fui ver a imagem do que ele considerava rede distribuída, que era muita coisa ligada com muita coisa, que não tinha uma hierarquia, e eu achei aquilo muito bacana, achei muito moderno, muito bacana. E comecei a fazer da rede, desse blog, uma rede distribuída. Eu trazia gente, eu dava tarefa, a pessoa fazia, às vezes fazia certo, às vezes fazia errado, a gente ia agregando, as mulheres pediam coisas, e foi assim. E aí, de lá para cá, dia 18 de janeiro, a gente fez 14 anos. Hoje nós temos 1,5 milhão de mulheres conectadas na rede e no Instituto, que são as duas organizações. Nós já impactamos nesses 14 anos mais de 10 milhões de mulheres. A gente trabalha com educação através de cursos, capacitações, com mentoria para as mulheres, com conexão, fortalecendo redes locais, que a gente acha que isso é muito importante. E de uns 4 anos para cá, a gente adicionou um ingrediente que é dar dinheiro para elas através de microdoações. Isso foi bem polêmico na época que a gente começou a querer fazer, porque as empresas que são as financiadoras ficaram com medo, falaram assim, nossa, mas você vai dar dinheiro para as mulheres? A gente dá de 1.000 a 10 mil reais para elas comprarem matéria-prima, uma geladeira, um fogão, alguma coisa para poder ajudar o negócio. E assim, isso foi um sucesso, nós já passamos mais de 40 milhões de reais em microdoações para as mulheres. Legal, né? É muito legal. E hoje a gente faz avaliação de impacto, tem mais de 30 marcas que financiam o que a gente faz, porque tudo para a mulher é de graça, né? A gente dá até dinheiro para parte delas, e para isso a gente precisa
de apoio, e a gente vive ou de doações, ou de projetos e programas que a gente cria para as grandes empresas para apoiar as mulheres. Então, assim, foi uma jornada cheia de altos e baixos, 200 mil vezes com vontade de fechar, Imagino. mas é isso. Ó, então, ótimo o seu resuminho de 2 linhas, viu, Ana? Gostei. Eu sou assim, 2 linhas é tipo uma... Eu vou te pedir agora para você responder em 1 linha, né? Para poder continuar. Aprendi, descobri muita coisa que eu não sabia mesmo. Sabia um pouco da história, mas aprendi. Eu vou até fazer um comentário rápido aqui antes da gente ir lá para a tua infância, que é onde eu quero chegar. É curioso, né? Você falou essa questão de que partiu a sua ideia estava na GV e resolveu contribuir com as 1.000 pessoas que não passaram, né? Eu sei que pode parecer banal dizer, eu falei, pô, que coisa bonita isso, né? E eu me lembrei imediatamente de uma cena que aconteceu comigo que foi inverso disso. Uhum. Inverso pelo seguinte, eu morava em Barcelona, a primeira vez que eu morei aqui, na época que eu estava na faculdade, e eu consegui um curso gratuito também, por isso que eu me lembrei, consegui uma organização forte que chama Fomento Nacional, Fomento do Trabalho, não sei como é que chama, e era um curso muito bom de direção comercial, eu tinha 21 anos, 22 anos, só que no meio do curso eu consegui uma vaga na Accenture, fui trabalhar na Accenture. Então era já um privilégio em cima do privilégio, eu consegui um curso de graça, né? Homem branco, né, hétero, consegue curso de graça, vai por um negócio. E sabe o que o pessoal do curso fez? Falou, parabéns, Marcelo, muito bem, olha, para você que conseguiu ir para lá, porque eu falei, eu não vou poder mais ficar no curso, porque é bem na hora do trabalho e tal. Não se preocupa, a gente vai deixar para você aqui num cantinho todo o material do curso, para você ler, estudar, ficar à vontade, e aí com isso você consegue o diploma também. Então, foi o inverso disso, né? Eu já tinha o privilégio da vaga, eu já tinha a chance de ter conseguido emprego, e eles ainda estavam me dando o diploma daquele curso, né? Sensacional, Marcelo. Não, mas eu fiquei sempre muito envergonhado dessa história, por isso que eu estou me permitindo contar, porque é o que eu falo, é o oposto, né? Enfim, é ridículo, o meu lugar de fala de homem branco hétero, mas é dizer assim, como essas coisas se repetem, né, nos privilégios, e como naturalmente isso sai, como você falou esse exemplo, de primeira coisa que você pensou, não foi... Porque você viu, quando você falou 30, eu falei, nossa, que bacana! E você pensou, pô, mas as 1.000 não entraram, né? Então eu acho tão bonito isso, assim, eu acho, mais que bonito, eu acho tão real, né, tão humano, né, que a gente deveria, todo mundo... Isso não devia ser nem ser bonito, devia ser natural. Então, exato, é consciência, né? Consciência do seu lugar, é consciência de onde a gente vive, né? Então, eu acho que, bom, queria dizer que linda história e como isso floresceu e cresceu, se desenvolveu aí maravilhosamente, que a gente não vai falar mais. Mas agora deixa eu chegar no ponto que eu gosto de chegar na entrevista, que é isso. Vamos lá para trás, para a Aninha. Eu queria que você me contasse um pouco da sua infância, com muita tranquilidade, não precisa florear, né? Mas assim, lá atrás existia algo que era um pouco essa mulher que depois ia ter um pouco essa cabeça assim. Tem cenas que você se lembra disso? Alguma situação específica que você acha legal contar? Eu acho assim, eu nasci no sertão de Alagoas, numa cidade que eu fui registrada numa cidade que chama Igreja Nova, porque onde eu nasci não tinha cartório. Era São José da Tapera, ainda é um povoado. Meus pais, semi-analfabetos, tiveram 10 filhos. Minha mãe casou com 14 anos, meu pai tinha 21, porque isso era muito comum. É um horror a gente pensar isso hoje, né? Mas era uma coisa muito comum. Eles tiveram 10 filhos, eu sou a 8ª dos 10. E aí, num determinado momento lá, teve uma seca muito forte. E meu pai e minha mãe, eu não sei, eu não consigo imaginar o que passou pela cabeça deles. Como passou pela cabeça de milhões de nordestinos. Eles resolveram mudar para São Paulo para tentar uma vida melhor. Meu pai era pescador, minha mãe dona de casa e lavradora. Então, assim, e 2 dos meus irmãos faleceram muito cedo, ainda crianças, de doenças bobas, que eram doenças de quem não tinha acesso a sistema de saúde. Uma morreu de coqueluche e o outro morreu de diarreia. Assim, crianças. E aí ficamos em 8. Desses 8, meu pai resolveu vir para São Paulo. Ele veio na frente, numa viagem de 3 dias de ônibus, com 2 dos meus irmãos mais velhos à época, que devia ter 10, 12 anos. E também uma lógica absolutamente nada a ver.
Minha mãe veio 2 meses depois, quando meu pai já tinha alugado um quarto e cozinha, com 6 dos filhos menores, eu inclusive. Eu tenho alguns flashes, muito assim, flashes mesmo, dessa viagem de 3 dias de ônibus, dessa mãe com 6 crianças. Eu tinha 4 anos, meu irmão mais novo que eu, 3, e o mais novo, 6 meses. E os maiorzinhos, assim, 6, 7, alguma coisa nesse sentido. E ela veio nesses 3 dias de ônibus sozinha, com essas 6 crianças. Ela disse que ela comprou 4 poltronas para a gente se sentar e que ela ficava preocupada de não perder um de nós no processo da viagem. Que ela tinha medo, ouvia muita história das pessoas roubarem e tudo mais. E ela tinha muito medo e que, às vezes, em algumas paradas, ela não descia porque ela tinha medo de perder a gente. Eu não consigo conceber como é que essa mulher conseguiu, sabe? Não consigo. Não consigo imaginar. Não consigo. E aí, onde a gente morava numa casa de taipa, lá em Alagoas, que é aquelas casas de madeira, né? De barro, com madeira, com ripa de madeira. E assim, sem romantizar a desigualdade, né? Porque eu não gosto disso, mas eu acho que assim, era muito a lei da sobrevivência lá. Então, eles falavam das crianças, era uma expressão que eu ouvia: essa criança vingou, essa criança não vingou. Então, eu acho que tem muito desses momentos de eu pensar em como fazer a diferença na vida das pessoas. É claro que eu não tinha consciência quando eu era criança, mas eu tinha muita vontade de ter acesso às coisas, não coisas de bens materiais, mas do mínimo da dignidade, né? A gente não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada disso. A gente morava nessa casa de taipas, perto do Rio São Francisco, que era quando meu pai pescava. Mas eu lembro muito dessa coisa de viver como se fosse numa aldeia. Nós não éramos indígenas, mas assim, da parteira, da tia, da fulana, do parente, de todo mundo convive meio junto, meio misturado, da coisa da comunidade das mulheres, da força das mulheres. Quando uma mulher tinha filho lá, ela ficava 40 dias dentro de casa e as outras mulheres iam fazer comida, iam ajudar essa mulher que teve filho, iam fazer. A minha mãe disse que não podia nem levantar, porque no imaginário delas não podia levantar a cabeça, era uma coisa bem de gente de interior mesmo. E esse senso, eu acho que a gente sobreviveu, minha mãe e meu pai sobreviveram a esse período lá em Alagoas, com esse senso comunitário, com essa coisa da vida junto, porque era quase uma aldeia mesmo, as casas eram perto uma da outra, ninguém nasceu em hospital, todo mundo nasceu em casa, todo mundo minha mãe teve parto normal, e o que é mais curioso, essa história do vingar as crianças, eles só registravam depois que a criança vivia 1 ano pelo menos, ou 2 anos. Olha. Porque, assim, registrar, na época, a certidão de nascimento era pago, a certidão social é mais recente. E aí era uma... Que loucura. E aí nós temos histórias muito engraçadas nossas, de registros errados, datas erradas. Eu não sei quando eu nasci. Meu pai botou um registro lá, 20 de julho, a minha mãe jura de pé junto que eu nasci 7 de julho, eu comemoro dia 7 de julho, mas às vezes eu pergunto para ela, ela fala, eu não tenho tanta certeza. Então, na real, eu não sei quando eu nasci. Vai comemorando, né? Vai com vários dias. Vai comemorando. Eu tenho um irmão que foi registrado dia 31 de setembro. Que não existe. Eu ia falar isso agora, eu acho que não existe, né? Então, assim, nomes errados. É um senso muito especial, Ana. A gente brinca com esse meu irmão até hoje. A gente fala para ele, você nem nasceu, você não existe. Não é justificar. Então, assim, eram coisas muito
dessa vivência, sabe, de interior. Era de muita tristeza também. Tinha essa coisa da comunidade estar junto, mas era muita tristeza. Não tinha trabalho. Quando secava, meu pai não tinha como pescar. Meu pai vivia de pescar e fazer farinha de mandioca, naquela situação super precária. E aí, quando eles mudaram, eles resolveram vir para Diadema, porque tinha uma tia nossa que morava em Diadema. Só que eles não sabiam, Diadema era a cidade mais violenta do Brasil. Nossa. Diadema ainda tem essa fama até hoje, não é a mais violenta, mas ainda tem essa fama. E aí a gente fala para minha mãe que ela tirou a gente da frigideira e jogou no fogo. Porque a gente saiu da pobreza. E foi para. Então, assim, não foi tranquila a infância lá em Diadema, foi bastante complexa. Meu pai e minha mãe trabalhou naqueles negócios que as pessoas falam hoje, que é aquelas oficinas de costura que hoje, infelizmente, são os bolivianos que trabalham. Na época da minha mãe, eram os nordestinos. Ela trabalhava de 8 a 10 horas num porão fazendo costura. Ela fala que ela fazia. Mesmo? Não, no Glicério, no centro de São Paulo, onde é até hoje. Onde é até hoje. E aí ela saía, deixava a gente, os mais velhos, cuidando dos mais novos. Quem trabalhava já saía. E aí a gente meio que se virava sozinho, né? Todo mundo se virava sozinho. E assim foi, assim, a infância inteira. Trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, olhando o filho de vizinho, indo fazer pequenos trabalhos para as vizinhas, desde cedo, sem romantizar trabalho infantil nem nada disso, mas eu nem culpo meu pai e minha mãe, porque não era o que eles tinham de situação. Eles não tinham outra condição, então todo mundo trabalhava desde cedo, e a gente foi aos pouquinhos melhorando a vida, à medida que um começava um trabalho melhor, ganhava um pouquinho mais de dinheiro, a gente dividia todo o dinheiro, e eu acho que tem uma coisa muito forte de ligação com as mulheres, é que a minha mãe é uma mulher muito forte, muito forte. Ela que determinava que conta a gente pagava, mesmo sem muita alfabetização. Ela que pegava os nossos envelopes de olerite, que era um envelope laranja, de todo mundo no dia 10 de cada mês, devolvia para a pessoa o que ela tinha que usar para o ônibus e outras coisas, e ela pegava para fazer a compra, comida, pagar água, luz. Ela fazia essa distribuição sem entender as coisas. Ela fazia na lógica que era dela. E assim, uma mulher extremamente forte. Eu acho que tem essa ligação muito forte do tema de mulheres com essa minha mãe, com essa minha avó, com as minhas tias, com essa convivência junto. Acho que isso foi aflorando à medida que eu fui construindo negócio, criando negócio. Eu sempre gostei da coisa coletiva. Tanto que quando eu conheci o Augusto de Franco, o conceito dele, falei, gente, era isso que todo mundo devia conhecer, porque não dá para fazer nada sozinho, né? A gente tem que construir as coisas de uma forma correta, né? Coletiva, pensando nos outros, né? Eu tenho, até hoje, bom, agora não porque eu não dou mais aulas, mas nas minhas aulas, quando eram as mais longas, eu usava um slide o meu desenho que era usado lá atrás por sei lá quem, era uma cópia daquilo que era rede centralizada, descentralizada e distribuída. Aqueles 3 desenhos. Exatamente! Os pontos eram no mesmo lugar, a pessoa não se ligava, eu tinha que explicar. Os pontos eram no mesmo lugar, mas as conexões são diferentes e tal. Eu fui um super... foi meu guru e eu fui um seguidor, assim, né? Muito tempo. Agora, eu ainda falo pouco com ele, mas agora está muito mais... Não deixou de falar daquele assunto. Acho que ele caçou, ele estudou tudo que podia daquele assunto, né? Mas eu queria perguntar uma coisa, Ana, que você falou, que eu achei interessante. Você comentou, né, que lá no meio daquela pobreza toda, né, ainda você lá em Igreja Nova, né, se eu não me engano. Lá o teu pai pescando e tal, mas você falou que aquilo era como uma aldeia, né, e que tinha um senso comunitário, você usou esse termo. Ou seja, se for puxar, tem algo lá que talvez você não tinha nem a consciência lá, evidentemente, mas depois com o tempo você foi tendo. E depois você fala também da sua mãe, a sua mãe talvez como uma grande... sei lá, né, que coordena, né, como você falou, essa questão, essa lógica comunitária também, solidária, né, e os irmãos, eu também tinha isso. Aí, bom, você falou também tinha esses trabalhinhos menores que você começou a fazer, mas
teve algum momento, quando você já estava, sei lá, mais adulto, quando você começou a trabalhar em iniciativa privada mais institucionalizada mesmo, empresa grande, enfim, não sei qual é, isso também conta um pouco, mas você teve algum momento que você sentiu que isso era um choque, aquilo te machucou e falou, bom, ok, mas vou tocando, ou não? Não, eu tive consciência. Dessa forma diferente de enxergar, né? De uma vivência toda assim e de repente um outro lugar que parece que é tão diferente? Eu tive essa consciência, mas eu demorei um pouco, Marcelo, para ter essa consciência. O que eu percebia e sentia e doloria, né, era doído, era que eu tinha uma visão de mundo que eu não tinha clareza nem consciência, mas que o que eu tinha clareza era que a minha visão de mundo era diferente daquele universo corporativo. Exato. E aí, assim, mas eu sofri horrores, porque eu fui para um mundo que era o mundo da competição e do comando e controle, que é o mundo corporativo, é a essência do ambiente corporativo, por uma pessoa que pensava muito em fazer as coisas juntas. Os maiores feedbacks que eu ouvia, né, as avaliações sobre as minhas performances, é que eu via o mundo de forma muito fofa, é que eu era muito legal com as pessoas. Eu já ouvi de chefe meu, assim, diretor, falar assim, você tem que ser mais competitiva, você tem que brigar mais com as pessoas, você tem que ter posturas mais fortes. E, assim, eu fui desenvolvendo isso, inclusive achando que aquilo era o caminho certo. Tanto que eu adoeci, né, nesse universo corporativo, porque apesar de eu achar que aquilo não era a minha essência, para sobreviver, né, tanto financeiramente quanto para sobreviver naquele ambiente, eu acabei mudando minha forma de ser, minha forma de agir, porque era a forma de sobreviver ali. Então era muito doido, porque assim, eu queria fazer projetos que eu envolvesse várias pessoas. A minha área era uma área de projetos, uma determinada época, porque eu passei por várias áreas. E eu lembro que eu criei um mecanismo, olha que pessoa boba, né? Eu criei um mecanismo para fazer a avaliação de distribuição de dinheiro de projetos dentro da empresa que privilegiasse o cliente, que privilegiasse as pessoas que eram afetadas por aquele projeto, e eu fui gongada por todos os diretores, porque eles falaram assim, não, quem tem que ganhar o dinheiro é quem briga mais, quem grita mais, mesmo que o projeto não seja importante. E eu, tolinha, falava assim, mas para a empresa esse projeto é melhor, porque ele vai melhorar a vida do cliente. Não, mas para aquele diretor esse projeto é mais importante, então é o diretor, não é a empresa. E aí, isso assim, ensinamentos como esse foram doloridos demais para mim, demais. E aí eu fui me transformando ali para poder sobreviver naquele ambiente, só que isso não é sustentável no longo prazo. Chega uma hora que você não é a sua essência, não é você, e aí você vai adoecendo, né, física e mentalmente. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui adoecendo, porque eu queria abraçar as pessoas, eu queria fazer as coisas, eu queria trazer para discussão, eu queria fazer discussões aprofundadas, eu queria ver o quanto os projetos iam ajudar os clientes. E assim, né, no universo que eu estava, isso era uma viagem total. Eu era uma alienígena, só que eu não me identificava assim. Imagino. Mas tem uma coisa que é legal, assim, que por isso até eu também estou muito animado de falar com você, porque, claro, às vezes existe um pouco essa visão de quem é do mundo das ONGs e nasceu assim, foi assim o tempo todo, que aqui né, esse lugar das ONGs é onde estão as pessoas boas e as outras são inimigos ou do mal ou inconscientes, enfim. O que é uma pataquada, porque, enfim, tem um monte de pilantra em qualquer lugar, tem um monte de gente chata em qualquer lugar, né? Mas, de qualquer forma, até eu mesmo, que também vim do outro setor para depois chegar no terceiro, às vezes eu caio nessa tentação de imaginar essas coisas. E estou envelhecendo também, cada vez vendo mais como existem justamente isso, uns perdidos por aí, né, em todos os lugares, onde quer que seja, tentando se achar, tentando encontrar o seu eixo, né, encontrar um pouco essa... Eu imagino que tem muita gente... Também, uma rapidinha história, não costumo contar a história minha, não, porque a ideia é que eu fui entrevistar você. Mas rapidamente para compor aí. Quando eu também fui trabalhar na Accenture, justamente, mas aí já em São Paulo,
teve uma hora que na discussão lá do RH diziam que tinha um modelo tipicamente piramidal, que era o que todo mundo conhecia, que a gente entrava sabendo que a gente tinha chance de ser sócio, era só matar os caras que estavam em volta que você subia, né? Basicamente era esse o raciocínio, né? Em palavras, né, mais cruas, era isso. E eu falei, ok, vamos lá. Eu também, jovem, achando que isso era o que eu queria fazer, aqui eu estava achando estranho. Até que teve uma hora que o RH disse, não, e tem uma outra possibilidade que estão abrindo agora no mundo inteiro, na Accenture, que é você, ao invés de seguir essa lógica vertical, trabalhar horizontalmente, você fazer uma especialização em algo que aí você vira o grande bambambam do determinado assunto. Eu nem pensei, e eu falei, é isso, eu quero isso, é isso que eu quero, não estou, né? Só que logo na sequência que eu pensei isso, também pensei, então o que eu estou fazendo aqui? Se eu descobrir que eu quero isso, eu não preciso estar aqui também, né? E foi quando eu acabei saindo, né? Mas eu tinha, por isso eu te perguntava esse conflito, porque é muito sedutor esse processo todo, né? De estar no momento que você quer grana, você quer poder, não, mas não é bem assim, não, eu quero competição, não, mas eu sou solidário, não, mas eu quero muita grana, não, mas eu também tenho que ajudar os outros. Era um dilema que também teve um momento que eu senti um alívio, e aí, a trajetória minha, mas eu sinto que você também viveu isso. Quando foi esse teu alívio? Primeiro você ficou doente, né, que você falou. Eu fiquei doente. Foi isso? Foi depois que eu saí. Na verdade, não foi imediatamente depois que eu saí, porque eu pedi demissão, né? E isso era inimaginável para as pessoas à época, né? Como assim? Você é uma executiva, ganha um alto salário, trabalha na indústria automotiva, tem 2 carros de luxo por ano, tem plano de saúde livre escolha, tem bônus anual. Todas essas coisas são meio canto da sereia, né? Porque a gente fica envolvido naquilo, né? E aí, quando eu resolvi sair, porque eu estava doente, eu estava cansada, eu não conseguia mais me enxergar ali, e eu sofria muita discriminação, porque eu era uma das, durante algum tempo, eu fui a única mulher executiva na vice-presidência que eu trabalhava, e durante muito tempo, uma das poucas mulheres dentro da empresa como um todo. Então, assim, era o tempo inteiro dando murro em ponta de faca. Então, o tempo inteiro era como se você vivesse num estado de alerta o tempo inteiro. Você estivesse no meio da floresta com um monte de leão, bichos à sua volta, e você não pudesse em nenhum momento assim descansar. Você tinha que ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Só que esse estado de alerta para o corpo, para a mente humana, vai transformando a cabeça da gente, né? E eu estava muito cansada, eu já tinha minha primeira filha, e aí eu fui maturando na minha cabeça, nesse último ano que eu estive lá, eu fui organizando as coisas internamente, tanto emocionalmente quanto financeiramente, e eu resolvi pedir demissão. Eu pedi demissão em dezembro, Marcelo, e as pessoas acharam que eu tinha tido um surto. Tinham vários colegas meus executivos que falaram assim, Ana, não pede demissão, você está com alguma questão mental, vai se tratar, você está esgotada, estafada, você teve um surto. Eu falava, não, eu estou pensando muito claramente, eu não estou com surto nenhum, eu não quero ficar aqui. E eu sofri muita discriminação, assim, situações horrorosas. E aí eu pedi demissão. Só que aí, na sequência da demissão, porque eu não sabia se eu ia trabalhar, se eu ia abrir negócio, o que eu ia fazer. Eu tive um momento muito pesado de luto, porque eu vivi nessa empresa durante quase 20 anos. Eu era a Ana da empresa, eu não era a Ana sem a empresa. E aí, até minha família, até minha mãe ficou apavorada, porque ela falou assim, nossa, filha, mas e agora? Né? Porque eu também ajudo, porque é a característica das famílias pobres, né, que vem de pobreza, quando alguém melhora um pouco de vida, esse alguém ajuda todos os outros, e é assim a nossa lógica. E todo mundo ficou preocupado com essa situação como um todo. E aí, uns 2 meses depois, eu tive um choque, assim, sabe? Um luto meio forte, achei que eu tinha feito errado, achei que não era o caminho, que eu tinha que voltar. E aí eu tive uns momentos, assim, bem difíceis. Aí, pessoas muito próximas, amigas minhas que trabalhavam lá e outras amigas acabaram me trazendo de volta, assim, para o senso. E aí eu falei, não, vou pensar no que eu vou fazer, vou buscar alternativas, vou ver se eu quero empreender. E assim eu fui seguindo o caminho. Mas não é um processo fácil. Eu recebo umas 10 mensagens dessa por semana, de mulheres especialmente, saindo de universo corporativo, e muitas vezes elas não conseguem nem ter consciência dessa questão desse luto. E eu falo, gente, vive esse luto, faz parte, às vezes você trabalhou muito tempo, você tem o seu
salário lá, todas essas coisas que o mundo de hoje valoriza, você tem que também desapegar, desconectar com isso, e isso leva um tempo, e é um tempo de cada um, não é igual. Para mim, para você, não é igual. Mas foi forte. Eu não imagino. Fica um pouco essa ideia da jornada do herói, da heroína, né? Tem uma trajetória, né? Que não é simplesmente mudar daqui para lá e tudo fica resolvido, né? Então, isso legal você comentar isso, porque durante muitos anos, muita gente também procurava dizer, estou saindo do setor, queria trabalhar aqui. Aí a primeira coisa, eles querem o mesmo salário. Eu falei, esquece. O mesmo salário, já isso parte do princípio que esquece. Então, tem muito de viver uma transição de hábitos, né, de valores, de questões, né? E Ana, quando foi que você... Bom, aí você viveu, então, esse luto, como você está dizendo, e aí você foi empreender mesmo, né? Você não tinha nada a ver ainda com a Rede Mulher Empreendedora, ainda teve um processo no meio, né? Conta um pouco disso. Teve um disso. processo no meio. Na verdade, até antes, teve um outro processo. Eu fui para o ambiente corporativo ainda. Eu fiquei 8 meses numa outra organização. Que fez um canto da sereia para mim, que era uma organização, que era uma associação do setor, falou, olha, você aqui não vai ser puxado, vai ser tranquilo, e a gente quer muito você aqui, enfim, fui trabalhar nessa organização. Eu falei, deve ser mais tranquilo. Uma organização do mercado financeiro, você já deve imaginar, assim, bem complexa. Fui trabalhar lá. E aí eu avisei na entrevista que eu estava na fila de adoção da minha segunda filha. Minha primeira filha biológica, a segunda filha eu fiz um processo de adoção. E aí eu avisei isso na entrevista. E aconteceu um negócio horroroso, assim. Eu entrei nessa empresa dia 18 de agosto, como gerente de marketing, atendimento a clientes e relacionamento com clientes. E aí, dia 16 de outubro, eu recebi a notícia, depois de 2 anos e meio, que tinha chegado a nossa vez na fila, que a nossa filha tinha chegado. E isso foi um momento, assim, surreal para mim e para o meu marido. A gente estava todo mundo muito feliz. Aí eu fui contar para o meu diretor, que ficou feliz no período da manhã. Contei para todo mundo na organização, todo mundo ficou feliz no período da manhã. E à tarde o clima mudou. E aí eu levei um tempo para entender por que o clima mudou. Eu levei um tempo de processamento. Isso faz uns 15 anos, 15, 16 anos. E aí uma pessoa me chamou à tarde, uma diretora, falou assim, olha, sabe o que aconteceu? Por que está todo mundo estranho com você? Porque sua filha tem 10 meses, né? E com 10 meses eles descobriram que você tem direito à licença maternidade total, como se fosse filha biológica. E aí eu lembro que na época eu dei até risada. Eu falei, e daí? Eles estão bravos porque você entrou faz pouco tempo e já vai sair de licença maternidade. Eu falei, gente, olha isso. Aí eu fui na sala do meu diretor, eu falei, assina a demissão aí, fofinho. Não, eu não quero trabalhar num lugar assim, numa organização assim. Enfim, passou, saí de licença maternidade, fui cuidar da minha filha, fui fazer o acolhimento dela, cumpri a licença, voltei de licença e acertamos a minha saída. Então, ainda fui para o ambiente corporativo, e aí só depois que eu criei o Elogia Aqui, que foi o meu primeiro negócio oficial. O Elogia Aqui foi o primeiro negócio que eu tive com outros 2 sócios, foi através do Elogia Aqui e do espaço de coworking que eu tive simultaneamente, que eu fui selecionada para 10 mil mulheres, e aí foi que eu criei a Mulher Empreendedora, exatamente. E agora, curioso também, né, que esse Elogia Aqui também é uma coisa positiva, né? É muito legal que, de alguma forma, você talvez até estava forçando, ok, eu vou continuar nesse mundo, mas vamos fazer coisas bacanas, né? Sei lá. Isso! Era resenha positiva. E eu lembro que o pessoal falava assim, mas o Reclame Aqui é melhor. E eu conhecia o Maurício Vargas, que inclusive faleceu, né, do Reclame Aqui. E eu fui conversar com ele na época, ele falou, não tem problema, cria aí, vai na boa, né? E foi difícil, porque as pessoas não gostavam de falar de coisas positivas, né? É da natureza humana gostar de fofoca, desgraça e reclamação, né? Então, o início do Elogia Aqui foi difícil, mas hoje ele continua aí. Eu vendi para uma outra organização e ele continua. Legal. Não, e o coworking também é uma proposta comunitária, ou seja, estava no DNA, né, Ana? Não tinha como. Sim. Coworking é um processo assim. Bom, e aí, beleza, teve você passou para essas 1000 alunas que não eram alunas oficiais.
começou esse circuito, mas quando você viu que isso... Você falou também aqui para gente que isso era um blog, né? O Rede, já tinha esse nome, né? Rede Mulher Empreendedora. Uhum. E quando você falou, bom, vou fazer algo com isso, né? Como é que era isso? Como é que foi esse momento? Na verdade, assim... Algo voluntário, vamos chamar assim, né? Para algo institucionalizado. Assim, eu dei conta de verdade que as coisas... Porque eu fazia tudo de forma muito instintiva, né? Chamava uma pessoa, alguém... A mulherada começava a falar assim, eu não sei como vender. Aí eu achava alguém que sabia falar de vendas. Uma outra mulher ia lá e ensinava. Eu não sei como fazer o financeiro. E as coisas iam acontecendo. As mulheres, na época, falaram assim, a gente quer se encontrar. Quem é de São Paulo, a gente quer se encontrar. E aí eu falava, gente, marquei um café no meu coworking. Umas 10 tinham falado que vinham, vieram umas 100. Não tinha lugar para sentar, não tinha lugar, era uma loucura. Nossa, e aí legal. Começou aquele volume de coisas e eu ia meio respondendo às demandas. Não era uma coisa estruturada. Quando mudou o jogo, foi quando uma organização, que não tem problema de falar o nome, o Sebrae me chamou, a gente tinha 200 mil mulheres. Aí o Sebrae me chamou, eu lembro, o diretor aqui de São Paulo, até com um tom meio bravo, ele falou, o que você está fazendo aí? O que é essa rede Mulher Empreendedora? Aí eu falei, estou reunindo as mulheres aqui, conversando, ajudando mutuamente. E eu lembro que na época o diretor falou assim, mas empreender é igual para homem e mulher. Eu falei, não, fofinho, não é igual. E aí ele falou, mas ele foi gentil, ele falou, a gente pode ajudar de alguma forma? Eu falei, pode. Eles têm um prédio, né, vários prédios, eu falei, eu preciso de espaço para poder reunir as mulheres. Eles falaram, então você já tem. Eles me deram espaço, me deram café, equipe para atender lá as mulheres, porque era tudo voluntário que eu fazia. E aí a gente fez o Café com Empreendedoras, foi o embrião, a gente começou a fazer lá na sede do Sebrae. E aí foi andando. Esse período você vivia do Elogia Aqui e do coworking? Você fazia isso voluntariamente? Eu vivia de consultoria individual para outras empresas, porque nenhum dos negócios dava dinheiro. É bom os empreendedores saberem disso, porque nos 5 primeiros anos, tipo perrengue. Perrengue. Total. E aí, o que fez uma mudança grande foi o nosso primeiro cliente, que eu nem identifiquei como cliente inicialmente, que foi um grande banco que me achou no Google e falou assim, olha, eu achei essa rede Mulher Empreendedora, vi seu nome aqui, o que vocês estão fazendo? Quer vir fazer uma conversa aqui com a gente? E fui lá. A diretora é minha amiga até hoje. E ela falou assim, a gente está querendo criar um programa para as mulheres que são PJ do banco, que tem conta pessoa jurídica. E a gente quer entender o universo delas, saber o que elas precisam, tudo. A gente queria te contratar para fazer uma consultoria para a gente criar esse programa, já que você criou a Rede Mulher Empreendedora. E aí eu falei, que legal, né? Imagina os olhinhos brilhando, não tinha dinheiro para pagar o papel higiênico. E aí eu falei, tá bom. Eles me pediram uma proposta, isso é muito engraçado para a gente que empreende. Eles me pediram a proposta, eu não sabia fazer a proposta, Marcelo, eu não sabia que preço cobrar, não sabia o que fazer. Liguei para um monte de gente, para as pessoas me ajudarem, aí as pessoas foram me orientando, enfim, fiz a proposta, mandei. No dia seguinte, eles me responderam, a proposta está aprovada. Aí eu falei, putz, que inferno, fiz merda. Exato! Exatamente. Primeira coisa que vem na cabeça. Né? Cobrei pouco, mas eu falei, agora não tenho o que fazer, já foi. Aí fiz a proposta, e aí, uma semana depois, eles falaram assim, muito engraçado. Olha, Ana, o nosso jurídico vai falar com você para fazer o contrato, vai precisar falar com o seu jurídico e falar com o seu financeiro. E aí... Aí você falou, tudo bem, tá aqui os 3, né? Não, eu fiz pior que isso, Marcelo. Você botou nome, criou e-mail no Gmail, não? Eu criei um e-mail financeiro, um e-mail jurídico, e eles iam para mim. Muito bom. Eu já vi essa dica também numa outra mulher, também você conhece uma que chama Paula Abreu, é uma coach e tal, e ela falava que ela usava isso também. Que ela tinha. Ela tinha a Solange, acho que chamava, sei lá, Solange, que era ela mesma. Mas qualquer coisa ela com a Solange. Aí a Solange mandava um e-mail. E era assim: o jurídico mandou, sei lá, um contrato com 50 páginas. Eu falei, eu vou assinar, tá tudo certo. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus
Pois é. Então, assim, isso foi um ponto de mudança, porque a gente não tinha recurso, eu vivia do recurso que eu gerava paralelamente, né, dando consultoria de marketing, comunicação para outras empresas, e aí começou a gerar, foi o primeiro recurso, a primeira grana que entrou. E a partir daí, com essa primeira marca, a gente começou a divulgar, né, que eles eram parceiros, eu criei o programa para eles, e a partir daí começaram a aparecer outras marcas, outras empresas falando, e aí o tema mulher também, por conta da gente mesmo, da própria rede, do movimento que a gente fazia em redes sociais, orgânico, sem investir um centavo. A gente começou a fazer um movimento muito forte, e aí todo mundo passou a falar de mulher, o que era bem importante. Então, a gente se tornou referência num tema quando ninguém falava, quando ninguém se movimentava. Isso tem um preço, né, caro, né? No início você tem que abrir várias coisas, né? Abrir trilha, abrir caminho para entender o que pode fazer. A gente não tinha quem se referenciar. Eu olhava muito para outros setores, para outras organizações, olhava organizações de fora para criar algumas coisas. Então, tem esse preço do pioneirismo, mas tem também o bônus do pioneirismo, que é você vira referência, né? Então, tudo que a gente faz até hoje é referência no que diz respeito à geração de renda para mulheres. Então, é uma jornada interessantíssima. Não, eu acho que o que é legal, porque é muito raro, né? Eu também não quero citar nomes nem grupos nem nada, mas você fez uma coisa da base, sem padrinhos, sem, né, marcas ou pessoas famosas. E isso, hoje em dia, é legal pela internet, pelo Brasil, do jeito que ele está também, acontece, existe essa possibilidade. Antes parece que para acontecer precisaria ter alguém famoso, algum padrinho, né, algum governo, alguma coisa assim. Então, isso é muito meritório. É o que você fala, você esperava 10 pessoas, chegavam 100. Existia uma enorme demanda de informações, de coisas, né? É muito legal essa história, é muito bom, porque muitas coisas eu não sabia, um prazer ouvi-la, eu sabia. Agora, eu queria te perguntar uma coisa que aí entra um pouco no gancho, primeiro para quem está assistindo, lembrar de que vocês têm possibilidade de fazer pergunta, aproveitem, porque a gente já está aqui nos últimos 10 minutinhos da nossa conversa, mas ver também, né, os outros estão aqui vendo, ver como cada entrevista é muito diferente, situações e histórias e vivências mesmo muito diferentes. Mas e no teu caso, que eu achei fascinante esse movimento todo, mas tem um adicional que aí tem uma hora que isso vira ONG, né? Tem uma hora que você coloca o I do Instituto no meio, né? Por que veio, como veio, né? Como é que essa coisa... Foi quando se conheceu, inclusive, né? Como que isso atrapalhou, ajudou? Isso tá claro na sua cabeça? É ainda como é que se dá essa entrada no terceiro setor a partir disso, né? Do Instituto? Foi muito engraçado, porque assim, as pessoas falavam muito, as pessoas achavam que a Rede Mulher Empreendedora era uma ONG. E ninguém falava que a gente era um negócio. Eu falava que era um negócio social, mas até hoje as pessoas não entendem muito o que é um negócio social. Quem é fora do nosso setor sabe direito o que é isso. E aí as pessoas falavam, a rede é uma ONG? E aí eu falava, não é uma ONG, é uma organização, é um negócio social, tem uma causa, mas tem fins lucrativos, é um CNPJ normal, não sei o quê. E eu explicava isso muito para as pessoas. E aí teve uma época que algumas fundações, organizações começaram a nos procurar e falar, olha, a gente tem um recurso aqui de final de ano, a gente queria fazer uma doação e a gente quer fazer para a causa das mulheres. Queremos fazer para a Rede Mulher Empreendedora a ONG de vocês. Aí eu falava, não, nós não somos uma ONG. E aí aquilo foi... Por isso que eu falo que as coisas aconteceram muito de forma orgânica. Eu já queria trabalhar com um perfil de mulheres que era um perfil mais amplo do que o da rede. A gente recebia muita demanda de mulheres em situação de vulnerabilidade social, principalmente mulheres que eram vítimas de violência, sejam quais forem os tipos de violência. E aí a gente não tinha nenhum programa na rede, a gente não tinha recurso para fazer nenhum programa nesse sentido. E a gente estava fazendo um projeto para o Google, aqui no Brasil, que era um projeto para desenvolver negócios liderados por mulheres. Era um projeto grande, que a gente estava numa fase piloto, fazendo uma terceira turma, e aí naquela época eu falei, puxa, a gente teve turmas para mulheres trans, turmas para mulheres indígenas, quilombolas, refugiadas, a gente estava trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade.
E aí, numa conversa ali com o Google, eu já queria trabalhar com esse público, o Google falou assim, olha, a gente tem a organização social nossa, que é o google.org, e a gente queria trabalhar com uma organização de mulher estruturada como a sua, mas precisaria ser uma ONG. E aí eu falei, bom, juntou tudo, eu falei, agora eu não tenho mais como fugir dessa história. Isso foi, acho que em 2015, né, que começou essa conversa, que eu queria muito queria trabalhar com esse público, tinha essas demandas de vários lugares, e aí depois, em 2017, em outubro de 2017, eu resolvi abrir um instituto, que aí sim é uma organização social. Eu não tinha ideia que era super difícil fazer esse processo, que tinha que construir o estatuto, tinha toda aquela questão, que todo mundo acha que é só abrir um CNPJ, não é, tem muitas questões envolvidas, tem muita burocracia, mas não no sentido ruim, que eu acho que é importante também, eu acho que tem que ter regulamentação. E aí eu abri um instituto, no início, para focar em mulheres em situação de vulnerabilidade, e na sequência para atuar na replicação desse projeto que a gente fazia pela rede, que chamava Ela Pode, para o Brasil inteiro, no modelo de uma tecnologia social. E foi assim que começou a história do Instituto. A gente abriu em 2017, em outubro. Em junho de 2018, a gente recebeu o primeiro aporte internacional de $1 milhão. Foi o primeiro $1 milhão do Google para o Instituto RME. E, assim, tudo foi acontecendo numa velocidade muito grande. E aí a gente tinha os objetivos para entregar. O Instituto até hoje bebe muito da rede. Eu falo, como já conversei com você algumas vezes, que a gente tem um modelo que é meio o inverso do mercado, né? O mercado primeiro abre a ONG e depois tenta construir um negócio social para ter um modelo de negócio financeiro. A gente foi o oposto, a gente tinha um negócio social, tem um negócio social, e a ONG veio depois. Em alguma medida, a gente fica quase como se fosse uma grande empresa que abre uma fundação, só que a rede não é uma grande empresa, nem somos milionários, nem somos uma fundação de família milionária. Então, conceitualmente, a gente tem um modelo que não é parecido com o que a maioria do mercado tem. A gente aprendeu muito, apanhou muito também, porque muita gente confundia. Vocês nos ajudaram bastante com o processo de consultoria, né, de deixar clarinho o papel das duas organizações. As duas organizações trabalham com mulher, as duas organizações trabalham com geração de renda para mulheres. O que nos diferencia é que a rede trabalha para todo tipo de mulher, ou seja, quem tem negócio grande, quem não tem negócio, e o Instituto, o foco são mulheres em situação de vulnerabilidade social no Brasil inteiro. As duas organizações são co-irmãs, então coexiste, inclusive, fisicamente no mesmo espaço, e a gente aproveita o que é de melhor das duas organizações para otimizar custo e para ganhar escala, porque para fazer as coisas, eu acredito muito que a gente tem que ter escala, afinal de contas, nós estamos trabalhando com um público que é a maioria do país, né? 52% do nosso país são mulheres. Mas é legal você comentar disso, enfim, né, desse gancho do convívio das duas organizações simultâneas, porque eu acho também que de uns anos para cá, isso passou a ser mais claro de que é possível acontecer isso, que são várias possibilidades, entre uma empresa e uma ONG, no meio disso tem várias opções, eu chamo dos vários tons de cinza, né, entre os dois, entre essas possibilidades. E é muito legal, por isso foi um prazer também quando te conhecer essa iniciativa, porque é muito legal testar isso, né? Ver como é que pode funcionar de forma que seja correto, ético, bacana, um estimulando o outro, um alimentando o outro. E é muito legal até como inspiração para quem está nos assistindo, o pessoal, que não é que tem que ser uma coisa ou outra, né? Ou seja, existem organizações que podem, de fato, virar uma outra coisa ou se somar. Tem muita organização que não tem nem a vivência de imaginar que poderia estar vendendo um ursinho de pelúcia, se for o caso, né? Fabrica boneca, fica numa visão nesse sentido, ou ao contrário, ficam muito focadas numa lógica comercial pura e simples, sem contar que existem as possibilidades. Então, é isso. Acho que vocês são um exemplo muito bacana, não só pelo lado, o que é para fora, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com as mulheres, junto com elas, mas também para dentro, né? Essa iniciativa institucional, né? Essa arquitetura organizacional, também foi muito legal conhecer. Ana, como disse aqui, tem uma moça aqui, quem foi? A Thaís falou, poderia ouvir a Ana falar por 5 horas seguidas, ótima entrevista.
Eu, 10 horas seguidas. Eu adoraria ficar conversando com você, mas olha, sem os outros que já fizeram entrevista que não nos ouçam, mas foi a entrevista mais rápida que eu tive. Nossa, passou assim, né? Como eu falei, já passou 1 hora, né? Então, é uma pena. Daqui a pouco eu vou te chamar de novo depois que a gente fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu queria te agradecer muito. É um enorme prazer você compartilhar com a gente essa ideia desde lá de trás, porque eu falo, sempre tem algum gancho, né? Ou seja, eu imagino que tudo isso que você construiu hoje tem um pouco a ver também com aquele lugar lá onde teu pai pescava, aquela aldeia, né? Você criou uma aldeia de mulheres, né, fortes que se ajudam, né? E se inspiradas também pela força da sua mãe. Então, eu acho que tem todo esse processo, ver essa sequência, ver essa mulher que você é, o que você gera, eu acho que é muito legal. Tem muito pela frente ainda para a gente conhecer mais de você, desse trabalho. Fico realmente muito feliz de ter feito essa entrevista com você. Saiba disso. Nossa, eu estou emocionada. Foi uma delícia, passou muito rápido, Marcelo. Realmente tem um monte de coisa para a gente falar. Vamos fazer mais uma. Tem um monte de coisa, não consegui falar nenhuma. A gente marca uma próxima com o maior prazer. O maior prazer. Adorei a conversa. Eu fico muito feliz. Um beijo grande para você, beijo para todos também que estão assistindo a gente. Na terça que vem tem mais, vocês já sabem. E também isso aqui vai estar gravado, enfim, vai ter outras formas de acessar para vocês também distribuírem. Avisem outras pessoas para isso também. Olha que oportunidade, né? Mais pessoas vão saber da Ana Fontes. Isso é importante. Grande abraço, beijo para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.